Capítulo 25. Caridade, moeda do mundo espiritual. Do jeito que a coisa vai, Tomás, logo os espíritas estarão sendo queimados em fogueiras. Essas igrejas fermentam a dissensão e o ódio. Para eles, os espíritas são o próprio Satanás e o coitado de quem cai em suas mãos. Tem razão, Luiz, concordou Alene. Tudo que eles podem fazer para desmoralizar o espiritismo, eles fazem. Mas nada impede a chuva quando ela tem de chegar, obtemperou Ciron. E ninguém, por mais poderoso que seja, tem o poder de apagar o sol. Portanto, deixemos que Deus opere na hora que desejar. Não nos preocupemos com o dia de amanhã. Bastam-nos as grandes preocupações do hoje. E o que o hoje te preocupa tanto, Ciron? É o descaso das religiões com a família, quando essa sofre perdas dolorosas. A criança e o jovem são as maiores vítimas do mundo materialista. A droga é cantada em prosa e verso. O erotismo é levado aos lares, inclinando as crianças de tenra idade à falta do pudor. Hoje, o ser cresce julgando tudo natural. E não é bem assim. Uns dizem, é a evolução dos tempos. Se a doutrina espírita fosse a filosofia de vida da maioria, isso não aconteceria. Porque o espírita sabe que a criança de hoje foi o velho quadrado de ontem. E o esquecimento é um verniz que a dor lixa, daí o sofrimento. Os considerados para frente, na hora da queda, sentem-se falhar as forças para suportar o escândalo. A jovem que defende a liberdade sexual, quando engravida, aborta ou corre atrás do rapaz para assumir a paternidade. E se é desprezada, sofre por demais. Por quê? Simplesmente porque o espírito que hoje veste um corpo jovem é o mesmo que ontem viveu a época considerada ultrapassada pelos jovens de hoje. Mudou a veste, mas a consciência é a mesma. Ah não, Ciron. É difícil acreditar que hoje se vê fazendo está sendo feito por espíritos que ontem eram considerados pacatos. Não digo pacatos, digo espíritos que compuseram a sociedade de ontem. Ah, entendi. Faziam escondido? Sim, eram pais de família que pregavam a moral, mas aprontavam. E que mérito tinham? Nenhum. Quero dizer, é que esses espíritos ainda não estão preparados para uma mudança sexual tão violenta como a que está ocorrendo. Eles querem aprontar, mas sem assumir as realidades da vida. Muitas meninas, na hora do escândalo, correm para os braços dos pais quadrados, pedindo ajuda. E a droga, Ciron? Como está tomando conta? Lembro que no meu primeiro livro sobre o assunto, Na Esperança de uma Nova Vida, ela já se aproximava. Grupos isolados é que consumiam tóxico. Hoje, poucos lares não possuem algum dependente. E o álcool? Também é um caso sério e difícil de ser controlado. Foi por isso, amigos, que Jesus prometeu o Consolador, que é a doutrina espírita. Só a doutrina, com sua filosofia de vida bem aplicada, pode salvar a família, disse Tomás. E explique, por favor. Luiz Sérgio, nos seus livros, muitos espíritos são às vezes duros quando tratam das casas espíritas e seus frequentadores. É que nós, espíritos, contamos com a boa vontade dos encarnados e precisamos que os espíritas se conscientizem de que a doutrina existe para orientar o homem a torná-lo digno. Mas atualmente o que se mais vê são os espíritas desejando doutrinar espíritos, os desencarnados, quando ao seu lado tomba a cada instante um irmão por não suportar a dor esta que muitas vezes pode ser evitada à medida que a família se autoeduca. Agora, dizer-se espírita e continuar ingerindo álcool, droga e consumindo tabaco, levando uma vida materialista, não procurando modificar-se para se tornar um ser renovado, demonstra que a doutrina nada representa para ele. Digo sempre, a doutrina espírita ensina o homem a se desprender gradativamente do corpo físico, pois à medida que ele estuda e assimila os ensinamentos, vai se tornando manso, pacífico, misericordioso.
e pobre de espírito, procurando amar o próximo no seu dia a dia. Ele faz da doutrina o seu roteiro de vida. Entretanto, somente tomar passes e sentar a uma mesa mediúnica é muito pouco. Quando estamos doentes, buscamos um hospital para sermos curados, para iniciarmos um tratamento. Realizamos vários exames. Por que não fazemos o mesmo ao chegarmos à casa espírita? Se somos avaros, procuremos prestar ajuda aos pobres, pois todas as casas possuem departamento social. Se somos maledicentes, busquemos a cura nas aulas de evangelização. Se somos orgulhosos, estudemos as obras básicas. E mais ainda, a reencarnação. Porque a nossa doutrina nos ensina que o pobre de hoje pode ter sido o milionário de ontem e que ninguém tem estabilidade financeira eterna. Façamos um check-up, examinando cada defeito como uma doença. Para isso é que existe a doutrina, para melhorar o homem. Ela é o Cristo, novamente na terra. E só Ele pode salvar a família. Feliz da casa espírita, que conquista a criança e o jovem e os resguarda no manto do esclarecimento. Porque se o centro espírita não cuidar das crianças e dos jovens, teremos templos de pedras, sem risos e sem esperanças. E as obsessões, Tomás? Elas existem. Nada melhor do que o esclarecimento da doutrina para tratá-las. Passes são necessários, mas o doente tem de se curar. E para curar o seu espírito, precisa reclinar-se no poço da vida eterna. Só a água da reforma íntima pode livrar das dores o homem. Também creio, concordou Ciron, que a simples visita à casa espírita não leva a nada. Ao contrário, leva sim às exigências. Quem menos trabalha é quem mais reclama e exige. Ciron, falou Tomás, o educandário é uma cascata de luz, e cada casa espírita tem por dever transformar-se igualmente em um educandário. Os livros estão aí. Por que negligenciar os seus ensinamentos? Possuímos um verdadeiro tesouro para elucidar aqueles que têm dúvidas, e ainda vemos iniciantes correndo atrás de pessoas sem condição de orientá-los. O livro dos médiuns dissipa qualquer dúvida. O livro dos espíritos é a bússola de quem se encontra perdido. A doutrina é uma escada que leva para cima e também nos ensina a evitar a queda. Às vezes, acho que muitos não irão gostar desse livro que estou escrevendo, falei. Claro, isso é natural. Os livros de estudo não são muito apreciados, porque nos ensinam a conhecer a doutrina. E se muitos estão satisfeitos como vivem, por que mudar, né? Mas também, quantas pessoas adoram estudar, exclamou Arlene. E depois, sem conhecimento, como amar e respeitar a espiritualidade e conviver com ela? Tomás nos convidou a visitarmos uma casa espírita, que estava sendo construída. Ao chegarmos, encontramos os grupos trabalhando. Poucos davam comunicação psicofônica, mas mesmo assim eram médiuns respeitados pela casa. Depois da prece inicial, acompanhamos o estudo das obras básicas, onde a doutrina era estudada a fundo. Em seguida, passaram à parte prática. Cada médium era um enfermeiro do Cristo, ajudando os espíritos recém-desencarnados. Não era um grupo de ajuda aos obsessores, não. Ali encontravam-se irmãos trabalhando pelos que acabavam de deixar o corpo físico. Espíritos, ainda muito terra a terra. Vários com apenas 24 horas de desencarne. E como estes irmãos precisam de socorro? É uma hora difícil para a maioria dos espíritos. Olhei um deles, Fortunato, que havia sofrido um acidente na estrada, junto com a sua família, mas só ele e a filha de 10 anos desencarnaram. Desesperado, buscava a família, e ainda julgava-se encarnado em um hospital, e não deixava de ter razão. Ali naquela casa espírita, o Hospital de Jesus amparava os doentes. Ao contato com o médium, ele recebeu fluidos tranquilizantes, que o fizeram adormecer. O médium que o socorreu ofertou-lhe o que seu perispírito recém-desencarnado necessitava. O movimento, na parte espiritual, era imenso, com espíritos correndo de um lado para outro, prestando socorro. Parece até que estamos em guerra, comentei. A Terra vive momentos dramáticos. Tantos são os desencarnes coletivos. Nestas horas é que a casa espírita tem de formar grupos de apoio aos médicos espirituais.
Infelizmente, a maioria ainda julga que só os obsessores precisam de socorro. Aquele grupo, todo iluminado pela luz do Cristo, prestava um grande trabalho à espiritualidade. Nem foi preciso dar passividade. Olhava aqueles irmãos imóveis, sem um gesto de impaciência, enquanto na parte espiritual o desespero dos sofredores era imenso. Mas a disciplina e o amor daquele grupo fazia dos seus médiuns verdadeiros trabalhadores do Senhor. Perguntei a um dos encarregados da parte espiritual: ninguém reclama de não dar passividade ou treinar a psicografia? Não, os médiuns dessa casa estão preocupados apenas em servir. Para eles, a mediunidade com Jesus é a caridade. Só ela é a sua meta. E para bem vivê-la, eles estudam e trabalham. E não exercitam a mediunidade? Sim. Nesse grupo vão se tornando cada vez mais sensíveis. E pouco a pouco tendo intuição, vidência, audiência. Enfim, médium não é só aquele que dá passividade. O verdadeiro médium é o que faz da doutrina o seu sacerdócio, dando bons exemplos, não só na casa a que pertence, como em seu trabalho e no seu lar. Confesso que acho difícil alguém frequentar uma casa espírita e não ficar ansioso para ter um contato mais direto com os espíritos. Luiz, falou irmã Ana, nesses grupos de cura perispiritual, o médium está mais seguro. Ele tem contato direto com os espíritos doentes, necessitados de ajuda. Só o médium vaidoso não vai gostar, pois aqui ele é um humilde trabalhador do Senhor. Ficamos orando para que os médiuns fossem capazes de atender um maior número de doentes. Gosto do silêncio, falou Tomás. Ninguém se mexia na cadeira, sem se dar conta de que os seus corpos eram uma cascata de luz que tanto aliviavam os doentes. Encerrados os trabalhos, encontramos a mentora da casa, que nos elucidou sobre os trabalhos espirituais ali realizados. O estudo da doutrina, os conhecimentos que ensinam o homem a ter disciplina, eram um alicerce de cada médium. Somos tão poucos, falou-nos, mas esperamos que aquele que vier a transpor essa porta sofra uma transformação, deixando lá fora o apego, a vaidade, o orgulho, a maledicência e a mentira. Imperfeições estas que geram a indisciplina. Que o homem, ao buscar a doutrina, encontre a chave da liberdade das coisas materiais. Viva no corpo de carne, mas enobreça a sua consciência, para que no momento em que alguém se aproximar dele, esteja encontrando um fiel trabalhador do Cristo, e que jamais lhe digam, coitado, nem parece espírita. Ou é isso que ensinam na casa que frequenta? Sim, Luiz Sérgio. Aqui tentamos dar ao encarnado um roteiro de vida, para que ele compreenda melhor a doutrina espírita e faça do seu dia a dia oportunidades para testar as pequenas mudanças que precisam ocorrer para avaliar sua fé e o seu conhecimento. De que vale nos dizermos espíritas e continuarmos intransigentes com os erros do próximo, egoístas, avaros, orgulhosos e vaidosos? Por isso, os espíritos dessa casa tentam insistentemente dar ao homem a oportunidade de conhecer a si próprio. Irmã, mas é muito difícil o avaro tornar-se caridoso, o orgulhoso ficar humilde, o maledicente buscar a verdade, o vaidoso tornar-se simples, o egoísta tornar-se amigo. Sem dúvida, irmão Sérgio. Mas a doutrina espírita é o terceiro chamado. E se nós, os espíritos, não dermos as mãos aos encarnados, nem o primeiro passo darão. E este aperto de mão significa entregar-lhes as obras básicas, verdadeiras pérolas de conhecimento doutrinário. Mas não basta somente pedir que as leiam. Torna-se preciso fazê-los viver o que esses livros ensinam. A teoria dá ao espírito o conhecimento da ciência universal, mas isso apenas não basta. Temos de fazer também com que o homem cresça em moralidade. E à medida que os espíritos seguram a mão de cada um, falando baixinho nos seus ouvidos sobre a necessidade de crescermos espiritualmente, os ensinos doutrinários transbordam dos nossos corações e nos tornamos bons espíritas, dignos trabalhadores do Cristo. Irmã, então não basta frequentarmos uma casa espírita uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou de ano em ano? Não, Luiz.
Não basta batermos no peito dizendo sermos espíritas. O importante é praticar atos espíritas. Atos estes perfumados da moralidade. Inúmeras religiões estão perdendo adeptos porque deixaram os seus seguidores sem disciplina. Muitos apenas dizem, pratico tal religião, mas nada conhecem da sua religião e se perdem no mundo físico, vivendo intensamente a vida física. Enquanto, em outras crenças, as crianças, desde pequenas, aprendem a amar Jesus e a ficar junto dele através do Evangelho. Por que queremos transformar a doutrina espírita em uma religião sem alma? Sem alma? Sim. Se nós não amarmos a casa que frequentamos, fazendo parte ativa dos seus trabalhos, arregaçando as mangas e renunciando a muitas coisas do mundo físico, seremos espíritas só na aparência. Somente o verniz de algum conhecimento pode nos dar algum brilho, seja na oratória, seja na vidência, na psicofonia, na psicografia ou na diretoria da casa. Mas não passaremos disso, porque não temos a pobreza de espírito que faz do homem a carta viva de Jesus Cristo. A doutrina espírita vivida por Jesus, sim, vivida pelo Cristo, porque ele conversou com os mortos no Tabor, expulsou os trevosos nos lunáticos, nos perturbados. Ele materializou os peixes e os pães e transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Quantas vezes o Cristo teve contato com os espíritos e ainda nos prometeu o Consolador. Consolador este que é a doutrina espírita, que está aí, consolando aquele que deseja ser consolado, ensinando o homem a se desprender da matéria, mesmo ainda no corpo físico, trazendo ao encarnado notícias do mundo espiritual, mas também ensinando-lhe que para ter contato com os espíritos precisamos também viver em espírito, possuindo um coração caridoso e humilde. A doutrina espírita é o Cristo de novo na terra, e para compreendê-la e vivê-la, temos de colocar os nossos passos nas suas pegadas. Por isso dizemos que não basta alardear, sou espírita, trabalho na casa tal, colocando muitas vezes a nossa cruz no ombro do companheiro de jornada e ainda julgando que somos os inteligentes. Quantas vezes presenciamos irmãos alquebrados pelo peso de tantos trabalhos e outros companheiros indiferentes, fingindo não ver o que está acontecendo ao seu redor. É justo esse trabalhador dizer-se operário de Jesus? Quando foi que vimos um mestre indiferente ao trabalho de Deus, ou soluçando nos ombros de seus companheiros? Ao contrário, a história nos mostra um Cristo combatente, carregando a cruz de Barrabás, que simbolizava a cruz da humanidade. Essa é a sua doutrina, sem servos, mas de respeito aos amigos. Nunca ouvimos criticar a sua casa, que era todo o planeta, e tampouco desrespeitá-la. Como dizer-se cristão ou espírita cristão, estando repleto de mágoas, de teorias e nada fazendo para melhorar o espírito ou aplacar o vendaval da dor, que hoje agita as ondas do mar da vida? Acreditamos, Luiz Sérgio, que cada irmão que vai em busca de uma casa espírita e deseja tornar-se espírita tem de primeiramente conhecer a doutrina, sem pressa, sem desejar entrar pela janela, como fazem os salteadores, e procurar respeitar as normas do centro. Muitas vezes, aquele que se julga médium tem uma pressa enorme em sentar-se a uma mesa mediúnica e fica indo de centro em centro tentando receber espírito, não querendo estudar, achando perda de tempo. É um grande erro pensar assim. É mais fácil abrir os canais mediúnicos daquele que se aprofunda no estudo do que daquele que foge dele. Irmã, sempre foi assim? Luiz Sérgio, estamos quase passando de um século para outro e a Terra vem preparando-se para a grande mudança. A dor e a lágrima se fazem em abundância. Sendo assim, o plano superior precisa de bons médiuns, os porta-vozes da espiritualidade. E para se tornar um bom médium, torna-se preciso a autodoutrinação. Como poderemos confiar naquele que brinca com os espíritos e que leva a doutrina ao ridículo? Hoje a espiritualidade deseja que o médium estude para ter equilíbrio, fortalecendo-se.
porque terá de conviver com pessoas por demais sofridas. A doutrina espírita, por tratar das questões relacionadas com o espírito e estar falando sempre da morte, amedronta o materialista, que vive aproveitando a vida. Como é possível o homem, que só deseja levar vantagem, sempre passando por cima do seu próximo, julgando-se o dono da verdade, que trata mal mulher, filhos e netos, gostar da doutrina espírita, que somente nos ensina a nos tornarmos melhores? Não é de hoje, Luiz, que os espíritos pedem a melhoria do homem. Se lermos as obras básicas, todas elas nos pedem caridade. O orgulhoso procura qualquer religião, apenas por procurar, mas não deseja tornar-se um religioso. Para a irmã, todas as religiões são boas? Perguntou Ciron. Sim, para nós todas as religiões que falam de Deus, que amam Jesus e que ensinam o homem a se salvar, são dignas. Agora, a doutrina espírita vai além. Ensina o homem a desencarnar. Como assim, irmã? Indaguei. O verdadeiro espírita morre a cada dia para viver com o Cristo. Ele mata em si mesmo o homem pecador de ontem e procura tornar-se espiritualizado no hoje. Por isso, não se concebe chegarmos à doutrina e não aceitarmos as suas verdades. Continuarmos consumindo bebidas alcoólicas, presos no vício do cigarro, alimentarmos a avareza, sermos briguentos, injustos, maledicentes e péssimos pais, esposos, esposas e avós. Irmã, notamos que existe uma campanha desmoralizadora da doutrina em alguns meios de comunicação. O que se deve fazer? Se cada um que se diz espírita tornar-se um representante de Deus na Terra, não haverá ataque que atinja a doutrina. Devemos mudar urgentemente o modo de pensar daqueles que frequentam uma casa espírita. Eles precisam inteirar-se de tudo o que ocorre, as dificuldades por que passa a casa, onde cada um poderá servir. Devem ser criados grupos de doutrinadores, não para doutrinar os espíritos, e sim para educar as almas que ainda perambulam pela terra. Esses doutrinadores devem não só apresentar as obras básicas, como ensinar a disciplina e o trabalho, principalmente aquele junto aos menos favorecidos. A caridade é importante. Qual delas é a mais importante, a moral ou a material? Dizem que quando fizeram essa pergunta a Francisco de Assis, ele respondeu: mas dividiram a caridade? A caridade, meus irmãos, é o amor ligando as criaturas. Nós, os espíritos dessa casa, sempre dizemos que a caridade é o perfume e a luz do espírito. À medida que a praticarmos, o nosso espírito vai ficando iluminado e vamos perfumando o caminho por onde passamos. O homem que não é caridoso vive em conflito. É áspero, exigente e avaro, pois vive em trevas. A caridade é o único caminho que leva a Deus. O Cristo, com seu espírito caridoso e humilde, é o maior representante de Deus na terra. A caridade, meus irmãos, é a lixa que, pouco a pouco, à proporção que a praticamos, vai retirando do nosso perispírito deformações pretéritas. Irmã, como fazer a caridade de doar aos pobres se os encarnados lutam contra a carestia da vida? O pouco dinheiro? Não somos nós que respondemos a irmã Arlene, e sim Jesus, na parábola do óbolo da viúva. Todos podem praticar a caridade. Só não a faz aquele que tem um espírito rico de orgulho e egoísmo. A caridade torna o homem bom, cumpridor dos seus deveres. O caridoso luta para ser justo, mesmo diante das injustiças. Se buscarmos a história, defrontar-nos-emos com os grandes caridosos, cujos nomes estão grafados, não só nos papéis, mas no coração de Jesus, como fiéis representantes das verdades divinas. A caridade está tão presente nos evangelhos que não sabemos como os homens podem negligenciá-la. Na parábola do moço rico, deparamo-nos com o esclarecimento de que a riqueza material não nos acompanha no desencarne. Outra, bem elucidativa, é a de um bom samaritano. Quando Jesus abre as portas das casas espirituais, levanta um só templo, o do amor e da caridade. A do mal rico, onde Lázaro mendiga as migalhas da mesa do rico. Nessa parábola, a doutrina espírita brilha com suas verdades. E assim encontramos em muitas
e muitas passagens, não só dos evangelhos, como do Antigo Testamento, a caridade como a moeda que circula no mundo espiritual. A religião não pode desejar apenas apegar-se à letra e não fazer como o Cristo, que vestido humildemente buscou levar até o mais pecador a mão amiga. Quem teve contato com ele o julgou, Deus. Tanta era a sua bondade. Ninguém pode duvidar do coração caridoso de Jesus. Irmã, muitos religiosos são contra a caridade. Dizem que somente a praticando o homem fica sem tempo para estudar a sua religião. O homem tem de estudar a sua religião para encontrar a verdade. Não podemos ter uma fé cega. Ela, a fé, tem de buscar explicações para os chamados mistérios e na doutrina espírita o conhecimento. Mas somente o conhecimento não melhora o homem. Temos de viver a doutrina. Ela nos foi trazida pelos espíritos e eles nos pedem que pratiquemos a caridade. Já vi bons cristãos que não gostam de praticar a caridade, irmã. Desculpe, Luiz. Desde o momento em que não somos caridosos, deixamos de ser cristãos. Como pode um homem cristão passar indiferente por uma criança faminta? Como pode um cristão passar indiferente por um irmão caído na sarjeta? Como pode um cristão passar indiferente por um velho tirintando de frio? Como pode um cristão sorrir e ficar indiferente à miséria e à lágrima de seus irmãos? Não, Luiz Sérgio. Creio que não existe cristão verdadeiro que não pratique a caridade. A caridade é o elo que deve unir todas as criaturas. Beijo suas mãos caridosas, irmãs, pedindo perdão por todos os que se dizem cristãos, e ainda por mais aqueles que se dizem cristãos espíritas e lutam contra a caridade, achando que ela atrapalha o estudo da doutrina, esquecidos de que o estudo sistematizado ajuda o homem a se livrar das coisas materiais. E quem não é apegado às coisas temporais tem mais facilidade de fazer a caridade. Irmão, feliz daquele que ouve as palavras dos Espíritos e se esforça, ainda no corpo físico, em deixar para trás a túnica das imperfeições. Esperamos que na sua casa os que a buscarem se conscientizem da grande responsabilidade do trabalho que os espera. Obrigada, irmãos. Desejo que Jesus nos abrace e que Maria, Mãe querida, esteja segurando as nossas mãos, para que elas não se fechem jamais diante de alguém que nos pede ajuda. Estaremos sempre orando para que todos os espíritos se conscientizem do valor do espírito e fujam da tentação, que pode levar à queda e nos afastar do caminho estreito de Jesus Cristo. Todos nós cumprimentamos a orientadora daquele centro espírita, que olhando bem em nossos olhos ainda acrescentou: a casa espírita deve elucidar os homens temerosos da morte, no sentido de que o desencarne não é doloroso, principalmente se buscamos o Cristo ainda no corpo físico. A doutrina espírita faz com que os seus seguidores compreendam que a morte é como o adormecer. Entretanto, para que esse dormir seja tranquilo, devemos ainda no corpo de carne afrouxar os laços que unem a alma ao corpo. A prática da caridade pode diminuí-los, enfraquecê-los, tornando a separação corpo físico-perispírito mais rápida e mais serena. A doutrina espírita é a mão de Jesus levando-nos para Deus. Tendo completado o que precisava passar para nós, despediu-se. Com licença, e que Jesus esteja sempre nos nossos corações, dizendo: ama, trabalha e ora. Todos nós, cabisbaixos, orávamos em silêncio, quando um dos encarregados aproximou-se de nós sorridente e nos acompanhou até o pátio florido e belo.